Olá, pessoal, tudo bem? Não bastasse a campanha bastante irregular do Brusque, um estreante na Série B do Nacional, o gramado do estádio Augusto Bauer e as placas de publicidade do estádio estão sendo alvo de uma grande polêmica. Vamos entender esse caso. Mas antes, vou pedir para você aproveitar e curtir aqui o nosso canal. Se você não curtiu, curta. Ou se não, clique aí no sininho para você ser notificado de todas as novidades aqui do canal, tudo o que está acontecendo no futebol da nossa região sul. Antes de falar do gramado do estádio Augusto Bauer, que vem sendo alvo de muitas críticas, vamos primeiro contextualizar. O estádio Augusto Bauer pertence ao Clube Atlético Carlos Renault, o clube de futebol mais antigo de Santa Catarina, fundado em 1913. O clube parou de jogar futebol, parou de ter time em 84, por causa de uma grande enchente que destruiu o estádio. Em 87, os dois clubes de futebol de Brusque, o Carlos Renault e o Paysandu, se juntaram para formar o Brusque Futebol Clube. Anos depois, no início do século, Paysandu e Carlos Renault meio que se desfizeram desta sociedade, reassumiram seus patrimônios e passaram a tocar suas vidas sozinhos. O Carlos Renault, inclusive, jogou a Série B1 do Campeonato Catarinense em 2004, enfrentando o próprio Brusque no Augusto Bauer, na terceira divisão de 2004. Dito isso, é bom dizer o seguinte: o Brusque hoje é inquilino do Carlos Renault. O Brusque paga aluguel para jogar dentro do estádio Augusto Bauer. Hoje o Brusque não possui um estádio, não possui patrimônio. O seu escritório fica em uma sala na Arena Multiuso, que é a grande arena, o grande ginásio aqui no centro da cidade. Nos últimos anos, sempre o Brusque pagou uma taxa para poder atuar no Augusto Bauer, no Campeonato Catarinense, enfim, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A situação mudou um pouco no início de 2020, quando todo o gramado do estádio Augusto Bauer foi trocado. Ele foi totalmente trocado por causa de uma exigência da Federação Catarinense de Futebol, que dizia que na primeira divisão somente seriam aceitos gramados do tipo bermuda, gramas mais modernas e não a chamada grama de jardim. Com auxílio da Prefeitura de Brusque e da Avan, que pagou a maior parte da conta, o gramado foi totalmente trocado em 15 dias e foi inaugurado na segunda rodada do Campeonato Catarinense 2020, numa vitória do Brusque sobre o Joinville por 5-4. Ou seja, o gramado atual do Augusto Bauer não tem nem 2 anos, mas sofre com problemas de manutenção. Mas por que o gramado está sofrendo tanto? Começou a Série B do Brasileiro, as primeiras reclamações é que o gramado era muito duro. Depois veio a chuva, jogos contra Cruzeiro, contra o Vasco, contra o Vitória, que foi debaixo de um dilúvio, contra o Guarani e a última partida contra o Remo, onde se viu um grande lamaçal. E aí começou a briga. O Brusque, juntamente com o Avan, paga uma verba mensal para o Carlos Renault a título de aluguel e também manutenção do gramado, inclusive contando com uma espécie de cláusula para que um profissional fosse contratado para fazer a manutenção do gramado. E aí o rolo ficou instaurado, porque o Carlos Renault recebe esse dinheiro e não faz uma boa manutenção. E é o Brusque que tem que sofrer. Eu entrevistei, na segunda-feira, o presidente do Carlos Renault, o Altair Reck, o Taíco, que disse, com todas as letras, que o gramado, que não tem nem 2 anos, foi mal implantado. Confira. O que acontece? Eu acompanhei todo o processo, do início até o fim, de toda aquela parte do gramado. Tinha espinha de peixe, toda a drenagem. Precisava ou colocar uma tela ou colocar o bidim. As espinhas de peixe, elas davam de 70 a 80 centímetros cada valo. Foi colocado um bidim, que quando ele veio, ele dava 40. Mas quando tu esticava, ele virava 30 ou 35. Para 70, 80, o que cobriria aquilo lá? Nada. Nada. Na época eu ainda falei que o campo ele iria ceder. Eu achei que ele iria ceder onde estavam os cascalhos, as pedras, né? Eu achei que ele ia ceder. Mas como esse areião de morro, quando ele compacta, tu não infiltra mais nada. Se tu ir lá e tu puxar uma placa de grama, vamos dizer, de 1 metro, tu vai ver que a grama não se enraizou nessa areia. E por isso que está acontecendo o que está hoje. E não para por aí. Depois do jogo do Brusque contra o Remo, no último final de semana, em que o Brusque venceu pelo placar de 3-1, aquele jogo que o atacante Edu pegou o pênalti,
o presidente do Brusque, Danilo Resini, acabou soltando os cachorros. Em um áudio enviado para um colega de imprensa, acabou detonando a administração do Carlos Renault. Eles não fazem, nós pedimos, eles fazem pouco caso, colocam, vocês é que estão precisando, vocês é que fazem, vocês é que arrumam, vocês que botam iluminação, vocês querem arrumar. É uma coisa impressionante. Nós estamos cansados, exaustos de tanto pedir. Já houve muitas briguinhas, discussões a respeito disso, mas não tem jeito. Infelizmente, eles fazem um pouco causa do Brusque Futebol Clube. E isso, infelizmente, lá fora ninguém sabe. Mas nós vamos ter que botar a boca no trombone, porque eu não aguento mais. Você tem toda a razão, é uma crítica construtiva e é uma crítica feita por toda a imprensa de Santa Catarina e do Brasil, é dos nossos torcedores, é da nossa própria diretoria, mas não tem jeito. Eles não dão significado nenhum ao Brusque Futebol Clube. E não para por aí. Muita gente que já deve ter acompanhado os jogos do Brusque no Campeonato Brasileiro da Série B deve ter notado que o estádio, que no outro lado da arquibancada coberta ele termina em um muro, tem várias placas de publicidade, placas gigantes de propaganda, placas essas que foram vendidas pelo Carlos Renault e não foram cobertas. Pois é, o Brusque foi citado pela CBF, foi intimado a cobrir aquelas placas, assim como acontece nos jogos da Copa do Brasil, porque estaria fazendo uma publicidade irregular e encobrindo, de certa forma, a publicidade oficial do campeonato. Essa forma de esconder as placas só aconteceu em um jogo, contra o Londrina, mas no jogo seguinte, contra o Avaí, lá estavam as placas aparecendo de novo. O Brusque responde a uma ação agora no STJD. Existe uma ação, uma notícia de infração da Procuradoria que visa multar o Brusque justamente por causa destas placas, vendidas pelo Carlos Renault, que diz que não vai encobrir aquelas placas nos jogos do Brusque, porque dali vem o ganha-pão do time, que atualmente disputa a Série B do Campeonato Catarinense. O Brusque tenta até de uma forma, primeiro de uma forma amigável, depois de uma forma na justiça judicial, para conseguir cobrir estas placas, para que não possa ter mais problema para responder no tribunal. Já tem aquele caso do racismo, do caso do Celcinho, que está em grau de recurso no pleno do tribunal. E agora apareceu um outro problema ligado às placas de propaganda. Ou seja, o Brusque tem problemas numa casa que não é dele. O Brusque investiu na troca de iluminação, juntamente com o Avan investiu na troca do gramado, mas sofre com um gramado sem manutenção, a iluminação é muito boa e agora vai ter que responder no tribunal quanto às placas de propaganda que foram colocadas ou que estão lá pagas ou que está rendendo dinheiro para o dono do estádio. Resumindo, enquanto o Brusque não tiver uma casa própria, seja um estádio particular ou municipal, vai ter que conviver com esses problemas com o dono do imóvel. Para você que seguiu a gente, faça um joinha, clique no sininho, siga a gente, se inscreva e participe aqui do nosso canal. Um abraço.